Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Sara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Jobede de Rute. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafate. Josafate gerou Jorão. Jorão gerou Josias, Josias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos. Sucedeu então a deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Jerobabel, Jerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Assor, Assor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, a quem chamam de Cristo. Eis qual foi a origem de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ora, antes de terem coabitado, achou-se ela grávida por ocasião do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo, e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la secretamente. Tal era o projeto que sucedera, mas eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois ele é que salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor dissera pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual darão o nome de Emanuel, que se traduz Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vocês. Aleluia, aleluia. Vamos cantando e cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, vocês, para encerrar.
Eu quero passar para você uma grande alegria hoje para a Canção Nova. Hoje, justamente, chegou esse fax lá de Portugal, de Leiria, Fátima. Na hora que eu recebi, às 11 horas da manhã, lá já eram 11 da manhã, lá já eram 3 da tarde. Eles estão 4 horas depois, e lá não é feriadão, como aqui, porque lá o 7 de setembro não é feriado, né? Justamente o contrário, que o Brasil se independeu de Portugal. Mas que beleza, hoje, no dia do nascimento de Nossa Senhora, portanto, no dia em que ela nasceu, o dia do aniversário dela, nos chega este grande presente. Eu quero ler para você. Decreto de ereção canônica da comunidade Canção Nova na Diocese de Leiria, Fátima. Dom Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo de Leiria, Fátima, faz saber quanto segue. Primeiro, considerando que a comunidade Canção Nova, com sede em Cachoeira Paulista, estado de São Paulo, Brasil, é uma associação pública de fiéis de direito diocesano, erecta por decreto do bispo de Lorena, no Brasil, em 10 de março de 1995. Considerando que a mesma comunidade tem os seus estatutos aprovados pelo mesmo bispo de Lorena, e neles se define que o objetivo é a evangelização que realizam de maneira preferencial através de retiros e encontros e pelos meios de comunicação social. Considerando o pedido do fundador e superior geral, Padre Jonas Abib, e o acordo do bispo de Lorena, que exerce sobre a comunidade a alta direção, considerando que o testemunho de vida e o trabalho evangelizador da dita comunidade, segundo os seus meios característicos, é de interesse para esta igreja particular e para o desenvolvimento da sua missão, eu queria reler esse parágrafo pela beleza daquilo que o bispo Dom Serafim escreveu, considerando que o testemunho de vida e o trabalho evangelizador da dita comunidade, segundo os seus meios característicos, é de interesse para esta igreja particular e para o desenvolvimento da sua missão. 2. Em conformidade com os cânones 312, parágrafos 1, 3º, 2º e o 303, reconhece a comunidade Canção Nova como associação pública de fiéis nesta diocese de Leiria, Fátima. Confirma os seus estatutos e a sua missão de evangelizar em nome da igreja. Veja que beleza. Confirma os seus estatutos Você já entendeu, né? Por isso aplaudiu. Confirma os seus estatutos e a sua missão de evangelizar em nome da igreja. Nós estamos hoje recebendo a graça e a responsabilidade de evangelizar em nome da igreja, no altar do mundo, que é Fátima. É um presente fora do comum, embora seja também uma responsabilidade fora do comum, e concede-lhe personalidade jurídica. 3º, a associação, na sua atuação nessa diocese de Leiria, Fátima, empenhar-se-á em manter viva a comunhão e colaboração com esta igreja particular, na diversidade e complementariedade dos seus serviços, movimentos e instituições. Assim, além das normas canônicas e dos próprios estatutos, observará as orientações pastorais da autoridade eclesiástica e desenvolverá as suas ações apostólicas com conhecimento e em obediência ao bispo diocesano. 4. O responsável da comunidade da diocese, depois de nomeado pelo superior geral, deverá ser confirmado pelo ordinário do lugar. 5. Esse decreto entrará imediatamente em vigor, dado em Leiria aos
8 dias do mês de setembro do ano 2000, festa da Natividade da Virgem Maria, Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo de Leiria e Fátima. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E uma coisa bonita, que em Portugal existe um acordo entre a igreja e o Estado. Então, imediatamente, o senhor bispo de Leiria passou esse decreto para o governo português, de maneira que também, não só diante da igreja, mas também diante do governo português, a Canção Nova começa a ser uma personalidade jurídica em Portugal, o que é uma grande graça. Eu vou ler para você: Excelentíssimo senhor governador civil do distrito de Leiria, governo civil de Leiria, ao abrigo dos artigos 3º e 4º da concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, para efeitos de reconhecimento da personalidade jurídica, venho comunicar a Vossa Excelência que, por decreto do bispo de Leiria Fátima, datado do dia de hoje, foi erecta em pessoa moral a associação denominada Comunidade Canção Nova, com sede na rua Joaquim Ribeiro de Carvalho, na cidade de Leiria. Agradecendo desde já o registro da nova associação, aproveito esse ensejo para manifestar a Vossa Excelência os meus cumprimentos de muita estima e consideração. Leiria, 8 de setembro de 2000. Portanto, a Canção Nova é também, oficialmente considerada em Portugal a pátria-mãe, de onde nós recebemos a evangelização. Meus irmãos, é uma grande graça, uma grande notícia para nós. Eu tenho a certeza, você se alegra conosco, porque você faz parte da nossa vida, da nossa família. Eu aproveito para contar para você também uma outra grande graça, recebida agora, no dia 29, que era a festa de São João Batista, o martírio de São João Batista. Eu estava em Portugal, e só ia passar lá 2 rápidos dias, o dia 29 e o dia 30, e no dia 30 à noite eu já estaria voltando aqui para o Brasil. Então eu pedi para ser recebido pelo senhor bispo de Leiria Fátima. E os nossos jovens foram lá, e quando eu cheguei eles me deram a notícia: olha, o Dom Serafim vai receber o senhor, e vai receber o senhor em Fátima mesmo, porque ele disse que no dia 29 ele estará em Fátima. Ele vai receber a profissão religiosa de umas irmãs lá em Fátima. Daí ele disse para o senhor chegar no final da missa, daí o senhor almoça com ele lá no colégio das irmãs, e depois do almoço ele já conversa com o senhor. Eu fiquei contente e fiz exatamente. Graças a Deus, naquela manhã eu fui celebrar lá no local das aparições. Eles chamam graciosamente a capelinha, não é? Os portugueses chamam de a capelinha, porque lá foi construída uma capelinha justamente no lugar onde Nossa Senhora apareceu aos 3 meninos de Fátima. Depois disso, depois de rezar lá diante da sepultura da Jacinta e do Francisco, agora no dia 13 de maio, beatificados, eu sou muito amigo deles, tenho um afeto especial, e sei que eles têm um afeto especial por mim, a Jacinta e especialmente o Francisco. E daí eu fui lá com os nossos jovens para esse colégio. Eu cheguei, realmente estava no finalzinho da missa, entrei na capela, e assim que o senhor bispo viu que eu entrei, bonito, ele saiu lá do altar e veio até mim, veio me cumprimentar, veio me abraçar e já me apresentou as irmãs daquele colégio. Depois ele quis saber dos nossos jovens que estão lá na diocese dele. Claro, nós estamos recebendo hoje, oficialmente, a nossa constituição canônica oficial na diocese dele, mas já estamos lá há 3 anos, graças a Deus. Claro, inclusive para dar oficialmente esse decreto, ele precisava conhecer-nos melhor, e é isso que está acontecendo hoje. Bem, ele quis também que os nossos jovens fossem conhecidos pelas irmãs. Ele os apresentou, mandou dizer o nome, tudo isso, e disse: o senhor depois fala às irmãs lá no refeitório.
Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou falar para as irmãs no refeitório, né? Fiquei assim surpreso. Ele terminou a missa, porque já estava na hora da bênção final. Terminou a missa e nós fomos para o refeitório. Era uma festa muito bonita, porque 2 das irmãs faziam 50 anos de religiosas. Até uma das irmãs, quando foi saudada, disseram que ela é como a Madre Teresa de Calcutá, em Portugal, pelo trabalho que ela faz com os pobres. Até o seu bispo fez com a cabeça assim, que realmente era isto. Ao mesmo tempo, uma irmã fazia a sua profissão religiosa pela primeira vez, outras renovavam, muito bonito. E o senhor bispo então quis que essa irmã que fez 50 anos e que era como que a Teresa de Calcutá em Portugal falasse, depois a mais nova que fazia a primeira profissão falasse, e antes que a madre falasse, ele quis que eu falasse. Então, o que eu ia dizer? Comecei dizendo às irmãs, na Canção Nova nós dizemos que tudo é providência, nada é coincidência. Então eu estar aqui e o senhor bispo pedir que eu fale, é providencial, eu nem sei porquê, mas é providencial. E falei quem nós somos, contei para elas, claro, com entusiasmo, contei a nossa escolha, o nosso chamado, o trabalho que fazemos no Brasil de evangelização pelo rádio, pela televisão. Fui dizendo para elas e pedi que rezassem por nós. E tive que encerrar, porque era a hora da refeição, mas passei o recado, elas ficaram sabendo quem nós éramos. Bom, terminou a refeição, fui conversar com o seu bispo, conversamos. Uma das coisas a serem conversadas era justamente esse decreto. Ele me disse que passaria, eu não imaginava que fosse tão rápido assim, porque agora, dia 29, eu estava lá conversando com ele. E ter vindo justamente hoje, no dia do nascimento, portanto do aniversário de Nossa Senhora, não é coincidência, isso é providência. Terminada a conversa com o senhor bispo, eu fui lá para a capela de adoração, onde acontece a adoração perpétua. De dia e de noite, a adoração naquela capela. E irmãs, e até muito bonito, elas se vestem com um hábito azul, depois há um grande véu, desde a cabeça, cobrindo todo o corpo até os pés. Elas colocam sobre a cabeça, ficam lá na frente num genuflexório, e vão se alternando as irmãs uma depois da outra, e depois tem a parte do povo também que vem para adorar o Senhor. Grandes coisas aconteceram na Canção Nova, ali naquela capela de adoração, grandes coisas. Eu sempre que tenho a graça de ir a Fátima, faço questão, os nossos também, o Eto gosta demais, a Luzia, de estarem lá, passamos horas naquela capela de adoração. Eu fui para lá, e muito bonito. Enquanto eu orava, pelas passagens da Escritura e por aquilo que o Senhor ia colocando no meu coração, Ele foi me dizendo que Ele retirava, e a palavra foi essa, toda a maldição que veio a pesar sobre as finanças da Canção Nova. E que por isso justamente, obrigado, louvado seja Deus, que Ele como Senhor retirava, que nos libertava para que nós pudéssemos prosperar e progredir. É claro que eu aceitei aquilo de coração, eu agradeci ao Senhor, mas eu precisava de uma confirmação, e eu pedi ao Senhor que me desse uma confirmação, e abri a Bíblia assim, como a gente costuma fazer, e caiu justamente no livro de Daniel, onde se fala de Daniel na cova dos leões. Deixa eu pegar com você aqui na minha Bíblia. Pronto. Onde diz: então o rei Dario, isso foi depois da libertação de Daniel da cova dos leões, quando o rei chegou lá na cova dos leões e viu Daniel intacto, e os leões ali tranquilos, todos tinham a certeza, porque aqueles leões ficaram sem comer vários dias, é o que narra o capítulo 6 do livro de Daniel. Se você quiser pegar comigo, é o livro de Daniel, capítulo 6,
Eu vou começar a leitura no versículo 26, Daniel 6, 26. Na tradução da Bíblia TEB é 888, começa o capítulo 6. Então, quando o rei chegou lá e viu Daniel orando, tranquilo, e os leões também tranquilos, toda a admiração do rei, e depois o rei escreveu esse decreto. Veja, versículo 26. Então o rei Dario escreveu aos membros de todos os povos, nações e línguas que habitavam sobre toda a terra: que vossa paz seja grande. Eu dei ordem para que em toda a extensão de meu reino se trema de temor em presença do Deus de Daniel, porque é Ele o Deus vivo e Ele subsiste para sempre. Seu reino é indestrutível e sua soberania durará até o fim. Ele liberta e salva, Ele opera sinais e prodígios no céu e sobre a terra, pois Ele livrou Daniel da cova dos leões. Essa palavra então me deu a certeza, não só o fato todo, mas os meus olhos bateram justamente nessa passagem e esse final, pois Ele livrou Daniel da mão dos leões. E termina dizendo: quanto a Daniel, ele prosperou sobre o reino de Dario e sobre o reino de Ciro o persa. E eu então tive a certeza de que realmente aquilo que o Senhor estava dizendo ali, naquela capela de adoração, era verdade. E daí para frente, nós, tendo a libertação, era questão de trabalharmos muito, de orarmos muito, mas a libertação já tinha acontecido e nós deveríamos de prosperar, não para nós, mas por causa do povo de Deus, para ganhar almas, para resgatar almas, para salvar almas, dentro desse projeto que Deus deu a nós, dai-me almas. Bom, eu continuei a adoração. E no finalzinho, como o povo diz, né, parece que caiu a ficha. Eu disse: mas essas irmãs, que eu conheço bem, eu nunca tinha estado com nenhuma delas, mas conheço bem, todas as vezes que eu vou à adoração, são aquelas irmãs vestidas de hábito azul, que vêm ali adorar. Essas irmãs não são aquelas que eu vi lá naquela casa onde eu fui, porque o Senhor Bispo mandou que eu fosse lá para conversarmos lá? Porque na verdade, quando eu fui lá à casa delas, na hora da refeição, eu só encontrei umas 4 ou 5 irmãs com aquele hábito, daquele jeito azul. As outras estavam com um hábito comum, um azul marinho diferente. Mas eu vi que o hábito azul delas era o hábito azul de algumas que eu vi lá, naquela casa. Daí ficou aquela pergunta: será que são as mesmas? E para mim foi: meu Deus do céu, se forem as mesmas, eu encontrei a mina de ouro. No mundo espiritual eu encontrei a mina de ouro. Até meu coração ficou: sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Graças a Deus já estava no final da adoração. Eu devia sair porque ia haver o terço na capelinha do local das aparições. Saí, e quando saí já encontrei os nossos e perguntei: essas irmãs que adoram aqui, são aquelas onde nós estivemos hoje, lá no tal lugar? São sim, padre. Até elas se chamam as irmãs reparadoras de Fátima. Eu falei para eles: olha, vocês precisam me levar lá de novo. Eu tenho que conversar com essas irmãs. Eu preciso firmar com elas agora um acerto, um contrato, uma parceria, porque elas precisam rezar por nós. Eu vejo que não foi à toa que o senhor bispo justamente acabou me atendendo lá e que ele mandou que eu falasse lá. E fui dizendo para os nossos jovens: bom, eu fui para a capelinha, foi a hora do terço, até naquela hora estava vendo aqui a campanha do final do mês passado, eu falei ao vivo naquele momento, e terminado o terço eu fui para a casa das irmãs. Bonito, eu pedi para falar com a superiora, até a irmã que me atendeu disse: com qual delas? A superiora geral ou a da casa? Eu não sabia, né, que havia 2 superioras também, a superiora geral delas ali naquela casa. Então disse: se eu puder falar com as 2, melhor. Ela meneou a cabeça dizendo: o senhor está pedindo muito, não é? Mas ela foi chamar e imaginem, veio justamente a superiora geral. Quando ela chegou, me apresentei, porque ela já tinha me visto, nós estivemos na mesma mesa, mas eu apresentei a ela tudo aquilo que aconteceu na capelinha de adoração. E disse para ela justamente que eu estava ali
para firmar com elas uma parceria, mais do que isso, uma aliança, que justamente pelo fato da Canção Nova ser tudo isso, era preciso de muita oração, e que para nós aquele local de adoração já tinha sido, como naquele dia, um local de muita graça, e que eu estava pedindo para elas, que firmássemos esta aliança, para elas orarem por nós na Canção Nova. E a irmã já mostrou que aceitava sim, mas daí ela começou a fazer não sei quantas perguntas, querendo saber mais a nosso respeito, porque só aquilo que eu disse acabou não bastando. Ela ficou mais curiosa ainda e perguntou da nossa vida, como éramos e como eram os casais que eram consagrados, viviam juntos, e quando depois tinham as crianças, como é que era a televisão. Tudo ela foi perguntando, e eu respondendo, isso com muita alegria e tal. Depois de ela saber bastante, ela disse: deixa então contar quem que nós somos. E com coisa bonita agora, ela diz: nós existimos, e a nossa missão é justamente adorar o Senhor, por causa de um pedido que Nossa Senhora mesmo fez, através de Jacinta, ao nosso fundador. Ela diz: o nosso fundador era um padre de Portugal, que se chamava com o nome de Cônego Formigão. Tem um nome esquisito para nós brasileiros, né? Um nome típico. Cônego Formigão era o sobrenome dele. E disse então essa senhora: esse padre, como os outros de Portugal, não reconheceram, não acreditaram nas aparições de Fátima quando elas começaram. Cada vez mais começou a ir povo à cova da Iria, mas os padres estavam refratários àquilo. Mas o Cônego Formigão foi e assistiu a uma das aparições e ficou tão tocado, que a partir daquele dia ele tornou-se amigo daqueles meninos e já começou a protegê-los. Disse ela: ele esteve na última aparição no dia 13 de outubro, e com aquele milagre do sol, depois daquela chuva e tudo mais, disse ela, ele não teve mais dúvida nenhuma de que aquilo tudo era autêntico, que aquilo era de Deus. Então, disse ela, ele tornou-se o protetor dos meninos em tudo aquilo que eles precisavam. Não foi fácil depois das aparições, porque enquanto muita gente acreditava, muitos outros não acreditavam. Mesmo depois do grande milagre do sol e tal, e os jornais deram, muita gente, e também do clero de Portugal, dos padres, dos bispos, não acreditavam, não aceitavam. Disse ela, não foi fácil. E até, se hoje nós temos muitas coisas escritas de Fátima, foi por causa dele. Ele conheceu bem os meninos, ele perguntava tudo a eles, eles contavam todas as coisas desde o comecinho a ele, e ele ia justamente tomando nota. Ele foi o primeiro escritor de Fátima. Os primeiros escritos sobre Fátima foram feitos por esse padre, o Cônego Formigão. Até que um dia, disse a irmã, ele foi à casa de Jacinta, que já estava muito doente. Até ela disse, a Jacinta estava com muitas feridas no corpo. Então o Cônego Formigão disse ao pai da menina, mas ela precisa ir para um hospital. E o pai respondeu, mas senhor padre, como é que nós fazemos? Nós não temos dinheiro, não temos como mandar a menina para um hospital. Somos muito pobres, e depois esse povo não deixa a menina nunca sossegada, é sempre gente que vem, que quer falar, que quer pedir, só porque Nossa Senhora lhe apareceu, a menina não tem sossego. E o cônego então pegou a menina, arrumou um lugar para ela, até longe, lá em Lisboa, para que ela ficasse mais livre, na tentativa de salvar ainda a Jacinta. Mas foi a última internação dela. Foi no hospital de Lisboa, que dias depois Jacinta morreu. Mas uns dias antes dela morrer, me contava a irmã, a menina estava assim, pressurosa, pedindo que o Cônego Formigão viesse, porque ela tinha um recado de Nossa Senhora para o cônego. Naquele tempo as distâncias eram muito difíceis, imagine em 1917. Ele não conseguiu chegar e a menina morreu. Até foi ele quem se encarregou de trasladar o corpo dela de volta para Fátima, para poder enterrar lá, porque de Lisboa até Fátima, naquele tempo que não havia as condições que temos hoje, as estradas que temos hoje, era muito difícil, mas ele fez tudo isso, por isso que ela foi enterrada lá em Fátima. E uns tempos depois,
me contava a irmã, apareceu uma senhora dizendo a ele: olha, senhor cônego, eu preciso lhe contar algo, porque a menina, a Jacinta, antes de morrer, me fez jurar sobre a Bíblia que eu lhe contaria palavra por palavra do que ela me disse. E até essa senhora, com muita fidelidade, tentando se recordar de palavras, ela foi contando para o cônego que o que Nossa Senhora tinha pedido é que ele começasse uma obra de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, porque isso era necessário em reparação dos pecados do mundo. E foi contando tudo mais que Nossa Senhora havia pedido. O cônego ficou muito impressionado e, claro, com toda a disposição de realizar aquela ordem de Nossa Senhora. Mas me contava a irmã, impressionante, ele tentava encontrar pessoas que aceitassem viver esta obra de adoração, mas não encontrava. As pessoas achavam até bonito, mas viver para isso, para adorar ao Santíssimo Sacramento, não havia quem aceitasse para valer, para ficar. E me contou ela, a não ser umas meninas, eram bem mocinhas ainda, até me disse ela, uma delas, que se tornou como a nossa primeira madre, cofundadora, junto com o cônego Formigão, era uma menina ainda não batizada, que o cônego teve que preparar para batizar e depois fazer a primeira comunhão. E aquelas meninas, muito simples, é que começaram essa obra. Tanto assim, que o cônego Formigão as levou para Fátima. Comprou uma casa para elas, bem perto do local das aparições. Mas ele teve que gastar todo o dinheiro que ele tinha, 18 contos naquele tempo, para comprar aquela casa, e não pôde colocar mais nada. Então elas entraram na casa sem nada, sem cama, sem colchão, sem nada. A primeira refeição que elas tomaram, me disse a irmã, elas colocaram jornais no chão e comeram umas frutas que elas haviam ganhado. E eu me lembrei muito, da Canção Nova. Foi assim que elas começaram e me disseram, mas elas eram fiéis, 24 horas elas estavam ali fazendo adoração. Eram apenas meninas novinhas, mocinhas, mas se dedicando a esta obra de adoração contínua ao Senhor em reparação dos pecados do mundo. Mas disse ela uma coisa incompreensível. Começou uma perseguição tão grande àquelas meninas adoradoras, que disseram não dava para compreender, porque houvesse tanta perseguição àquelas pobres meninas que viviam tão pobremente, que não faziam outra coisa a não ser adorar o Santíssimo Sacramento, uma depois da outra, mas perseguição, me disse ela, até o ponto de, numa ocasião, o cardeal de Lisboa, naquele tempo, numa reunião de todos os bispos de Portugal, ter dito, eu estou proibindo na minha diocese a esse tal de cônego Formigão, que está com essas bobagens a respeito de Fátima, porque me contou a irmã, e proíbo essas meninas de estarem aqui na minha diocese. Eu digo aos senhores bispos que façam a mesma coisa, que proíbam a essas meninas, porque isso tudo são bobagens, e isso que elas estão inventando agora de ficar em adoração, só está fazendo com que as pessoas fiquem mais fanáticas e vão a Fátima, mas tudo isso são bobagens. Imagine, nós nem imaginávamos que isso tivesse acontecido lá naqueles inícios. Hoje, Fátima, que beleza, o mundo inteiro, mas naqueles começos foi essa dificuldade. E as meninas, coitadinhas, assustadas, porque agora tinham sido proibidas pelo cardeal de Lisboa, e ele mandou que todos os outros bispos proibissem também. Uns dias depois, me contou a irmã, o bispo de Leiria, essa mesma diocese, onde hoje nós somos aceitos, mandou chamar as meninas. Elas disseram, agora estamos perdidas, temos que voltar cada uma para a nossa casa, e acabou o que nós estamos fazendo. Mas quando elas chegaram, o senhor bispo as recebeu e disse, minhas filhas, por diversas razões, eu não pude ir para aquele encontro em Lisboa, então eu não ouvi o que o senhor cardeal disse. Já me contaram, os outros bispos já me contaram, mas eu não estava lá, eu não ouvi, portanto, vocês fiquem na minha diocese, eu vou proteger vocês.
E a irmã me contava então, foi a partir daí que, graças a Deus, enquanto todos os outros proibiam, guardados e protegidos pelo bispo de Leiria, que foi inspiradamente vivo, né? Então nós dizemos que o bispo de cada diocese é um dos apóstolos ali. Eu não tenho dúvida nenhuma que os vários bispos que se sucederam em Fátima, até agora, este atual, Dom Serafim, que é uma beleza de bispo, que o bispo de Leiria, de Fátima, portanto, é João. Não resta dúvida. Se em cada diocese o bispo é um apóstolo, Mateus, Filipe, André, ali na diocese de Fátima, o bispo é aquele que representa o apóstolo João. E ele realmente, por ser o que representava João, foi o que acolheu aquelas meninas, como João acolheu Maria na sua casa depois que Jesus foi crucificado. Você se lembra bem? Jesus entrega a Maria aos cuidados de João, e entrega o João aos cuidados de Maria como mãe. E como diz o Evangelho, João a pegou e a levou para a sua casa. A levou para a sua casa. Foi isso que fez o bispo de Leiria lá, naquela ocasião. E disse minha irmã, por isso nós pudemos progredir. Como congregação oficial, nós já temos agora, no ano 2000, disse ela, 75 anos. E me disse uma coisa lindíssima, eu lembrei de uma outra coisa. O nosso carisma é assim como que os dois mais opostos. Por um lado, o nosso carisma é adorar o Santíssimo Sacramento, continuamente, e por outro lado, o nosso carisma é dedicar-nos aos pobres mais pobres. Até disse ela, é por isso justamente que essa irmã que fez 50 anos é chamada a Madre Teresa de Calcutá de Portugal, porque padre é carisma nosso, nós nos dedicarmos à adoração ao Santíssimo e ao cuidado do pobre mais pobre, porque nele está Jesus. E eu me lembrei de alguém muito perto de nós, muito próximo a nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nada é coincidência, né? Tudo é providência. Você veja as coisas se mostrando. O senhor podia ter vindo ontem e não hoje. Mas foi hoje que o decreto veio, no nascimento de Nossa Senhora. E claro, isso me deu a ocasião de contar isso. A minha pregação seria outra, hoje cedo, quando eu me preparei, seria outra. Mas quando hoje às 11 horas eu recebi o decreto, eu disse, eu tenho que começar por ele. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tive que contar tudo. É um presente para o senhor também, Padre Roberto. Não é à toa que Deus nos uniu. Não somente nós fazemos aliança com elas, nós já somos aliança com vocês, a Toca de Assis. É uma obra só. Deus seja louvado por isso. Deus não se repete, mas Ele se renova nas suas obras. Obrigado. Eu também logo no início da Santa Missa, porque todas as vezes que celebro a Santa Missa aqui, meu coração exulta de alegria. Até no meu diário de Santas Missas, eu faço questão de anotar profundamente cada missa que celebro aqui na Canção Nova. E hoje na tarde, quando me prostrava diante da cruz e dizia que colocava também o sacerdócio Padre Jonas debaixo da cruz de Jesus, que o Senhor o protegesse, o guardasse a ele, toda a sua casa,
Eu até chorava naquele momento, porque me lembrava daquele momento da nossa ordenação, quando nos deitamos, escutando a ladainha, depois a imposição de mãos. Então, Pai, eu senti no meu coração muito o desejo de dar ao Senhor esta cruz que está aqui. Dar para o Senhor essa cruz. Como também um sinal de que o seu sacerdócio e toda a canção nova será sempre banhada pelo sangue do Cordeiro de Deus, para a adoração, para o amor, e que, como o Senhor pregava hoje pela manhã, o Senhor possa saciar a sua sede pelo seu coração, pelo seu anúncio e de toda a canção nova, num só coração, numa só alma. Amém. Obrigado. Deus e Pai. Eu sou menino e adoro ganhar presentes. Estou contentíssimo. Deus e pague. Estou contente. Eu vi, gostei. Né? Falei a respeito da cruz, mas eu não esperava ganhar, não. É tão preciosa. Deus e pague. Obrigado. A mim o Senhor dá a cruz, ao Senhor lhe dará a ressurreição. Amém. 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 Então deixa eu terminar, né? Disse minha irmã, nós já temos 75 anos, o nosso trabalho é este. Por um lado nós adoramos Jesus na Eucaristia o tempo todo, e disse ela, não é somente aqui em Fátima. Claro, em Fátima é o lugar principal escolhido por Nossa Senhora, mas nós estamos em 14 lugares diferentes de Portugal, onde nós temos comunidades nossas, e onde fazemos a mesma coisa. Por um lado nós nos dedicamos integralmente à adoração. Então disse ela, aí que eu fui entender, daí nós, quando vamos para a adoração, nós usamos um hábito diferente. Daí vestimos o hábito azul claro, da cor de Maria, e quando chegamos lá, também aquele véu branco, da cor de Maria. Foi aí que eu entendi, aquelas 4, 5 que eu vi, certamente porque um pouquinho antes estavam fazendo adoração, ou um pouco depois iriam fazer adoração, e por isso já estavam com hábito para poderem ir para a adoração, porque a casa delas ainda hoje não é longe ali do santuário de Fátima. E disse ela então, em todos esses 14 lugares, nós fazemos as duas coisas. Por um lado, adoramos o Santíssimo de dia e de noite, e por outro lado, nós nos dedicamos ao trabalho árduo com os pobres mais pobres. E acrescentou, nós também queremos ser missionárias, disse ela. Nós quereríamos ir para outros lugares também porque, antigamente, disse ela, nós tínhamos muitas vocações, mas nesses últimos tempos rarearam as vocações. O senhor viu que hoje uma irmãzinha fazia a sua primeira profissão, mas nós ficamos 3, 4 anos sem nenhuma vocação, sem nenhuma noviça, e doeu o meu coração, até vendo tantas vocações na Canção Nova, vendo tantas vocações aqui para as nossas irmãs clarissas, e elas sem vocações, me doeu o coração. Ela disse, nós quereríamos ser missionários, e eu vi, que sabedoria, meu Deus, Nossa Senhora está dando essa madre geral. Ela entendeu que é dando que se recebe, é ir sendo missionária, mandando irmãs para serem missionárias fora de Portugal, que elas vão receber de Deus vocações. Isso é sabedoria. Ela disse, nós estamos esperando que algum bispo nos receba. Não é? Eu não sou, nem o Padre Roberto é bispo, não é? Mas agora é questão de a gente rezar. E que beleza, não é? Porque agora, não só a Canção Nova, mas o Padre Roberto, porque nós somos aliança, e a obra dele. E você, porque você é a família Canção Nova. Continuamente, de dia e de noite,
você está recebendo orações lá direto do altar do mundo, que é Fátima. Porque Fátima é o altar do mundo. Agora, no mês de outubro, o Papa João Paulo II vai declarar, inclusive oficialmente, Fátima, o altar do mundo. De lá, continuamente estão vindo essas orações por nós, por você. Até eu explicava assim a coisa. Muitas vezes a gente vê, em certas ocasiões, que por necessidade, quando se vai montar alguma coisa, se tira energia elétrica diretamente dos fios da rua. Às vezes até são fios de alta tensão, e já existem aqueles aparelhos especiais, como se fosse um alicate, não é? Já se liga lá no fio, já descem os fios, para poder tirar a energia e fazer o que é preciso fazer agora naquele lugar, naquele momento. Quando termina tudo, então se tira, mas se tira a energia diretamente dos fios da rua. Gente, você pode recorrer, porque os fios já estão ligados lá em Fátima, e lá são fios de alta tensão, de altíssima tensão. É só você puxar a energia. Você vai ser bobo se você não gastar energia, porque quando tira a energia direto da rua, você não está pagando nada. Bobo de você se não usar toda a energia que você precisa. Os fios já estão ligados lá, nessa adoração perpétua do altar do mundo. Você pode tirar toda a energia espiritual de que você precisa. Nós já estamos ligados lá. Mas que bom será, eu nem digo mais que bom seria, que bom será se nos unirmos, né? Além da Canção Nova e a Canção Nova toca e as Clarissas, as Irmãs Reparadoras de Fátima, e depois então termos muitas vocações para elas também, e essa beleza de vocações brasileiras, com casa no Brasil, com adoração perpétua no Brasil, trabalhando em adoração e o trabalho dos pobres mais pobres, meninas, né? Dedicadas, moças dedicadas a isso, a trabalhar com os pobres mais pobres no Brasil, e exportando vocações para Portugal, para dar mais alimento a Portugal, para elas continuarem lá. O bispo de Lorena, me gritou ela, se chama Dom João, não é? Se o bispo de Lorena é João, o bispo de Lorena é João. Eu não quero criar uma complicação para o nosso bispo, mas eu quero criar uma descomplicação para o nosso bispo. Estou pedindo em oração, e peço a você que peça junto conosco. Claro, se é a vontade de Deus, mas não foi à toa que a irmã, no final da conversa, nos falou isso. E agora, já hoje, no dia do nascimento de Nossa Senhora, nós estarmos sendo oficialmente aceitos e canonicamente erigidos em Fátima, é por obra de Deus. E eu tenho a certeza, hoje nasce uma grande coisa. Por isso eu só posso fazer assim, diante daquilo que foi o Evangelho de hoje, onde se diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria em tua casa. Você se lembra, né? Porque José estava todo temeroso, o filho não era dele. O que tinha acontecido? Ele até pretendia deixar Maria e ele ir embora, para não gravar sobre ela, ele tomar a culpa sobre si e ir embora. Mas o anjo lhe aparece em sonhos e lhe diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria em tua casa. Bonito. Também, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, João, a quem Jesus entregou Maria, a levou para a sua casa. É o que atesta o Evangelho. A partir daquele momento, a partir da cruz, no Calvário, João a levou para a sua casa. Estou aqui, Nossa Senhora, para de maneira oficial, mais uma vez, entregar a Canção Nova nas tuas mãos. Ela já é tua.
Mas hoje também, no dia do seu nascimento, Nossa Senhora é presente. E aliás é o único presente que nós podemos lhe dar. Nós lhe damos, como eu tenho a graça de ser o fundador da Canção Nova, é graça. E como eu tenho a graça de ser o superior da Canção Nova, é graça. Eu estou entregando para a senhora mais uma vez e oficialmente a Canção Nova. Ela é tua. E ao mesmo tempo ela é a Casa de Maria. Ela se chama Canção Nova, a Casa de Maria. Sabemos, Nossa Senhora que apareceu em Fátima, que a Senhora aceita. Todos os sinais mostram que a Senhora aceita. Eu só estou fazendo agora oficialmente esta consagração. Por um lado, eu consagro a Canção Nova ao teu imaculado coração. E por outro lado eu digo, Nossa Senhora, esta casa é sua. E assim como o anjo disse a José, não temas, não tenhas medo, José, de levar Maria para a tua casa, de assumir, de trazer Maria para a tua casa. E assim Nossa Senhora, como João levou a Senhora para a sua casa, nós a estamos trazendo para a nossa casa. Realmente, a Canção Nova é a Casa de Maria. Obrigado porque ficas conosco. Obrigado porque daqui a Senhora vai fazer obras maravilhosas, porque agora estamos muito mais ligados ainda a Fátima. Obrigado, Nossa Senhora, por aquilo que aconteceu comigo lá no dia 29 de agosto. Obrigado, Nossa Senhora, por isso que está acontecendo hoje, no dia do seu aniversário. Eu estava lhe dizendo que esse é um presente, mas o presente maior foi a Senhora quem nos deu. Esse decreto do seu bispo em Leiria, Fátima, é o seu presente para nós. Muito obrigado porque o presente seu é muito maior e não apenas eu o aceito, mas com confiança filial eu peço, é que essa aliança com a Toca de Assis e com as Irmãs Reparadoras de Fátima se concretizem. Primeiro, Nossa Senhora, para que Jesus seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. E segundo, para que os nossos pobres, mais pobres, porque é o grande escândalo do Brasil, tantos pobres e pobres tão pobres, que nós somos obrigados a chamar de miseráveis, vivendo como irmãos nossos, mas por essas ruas, é a grande chaga do Brasil, para que também eles possam ser atingidos, e nós não temos dúvida alguma, nesses opostos de um mesmo carisma, de por um lado dedicar-se à adoração e por outro lado dedicar-se aos pobres mais pobres. Daí sairá uma grande obra de resgate desses nossos irmãos e de resgate do próprio Brasil, porque resgatando os filhos do Brasil da miséria, o Brasil será resgatado de toda a miséria. Nossa Senhora, esta consagração que nós fazemos agora, que eu faço em nome de toda a Canção Nova. Faça você agora a sua consagração. Se você quer se levantar, se levante. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Estenda as mãos e faça você a sua consagração com as suas palavras. Muito obrigado, Nossa Senhora. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque eu posso fazer essa consagração. Muito obrigado porque agora também, Senhora, com o coração aberto, eu posso dizer, é verdade, é real. Obrigado porque isso tudo nasceu do seu coração, do seu imaculado coração. Obrigado por toda a ligação nossa com Fátima. Obrigado por esta ligação que aconteceu no dia 29 de agosto. Obrigado, Nossa Senhora, por esta ligação que acontece hoje, no dia 8 de setembro desse ano de 2000. Muito obrigado, Nossa Senhora. Eu estou me consagrando, nós estamos nos consagrando. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado pela consagração que esse povo todo faz. Esse povo que está aqui, esse povo que está em casa. Eu sei que muita gente das suas casas estão se consagrando. Obrigado, Nossa Senhora. Muita gente está chamando a Senhora para a casa deles. Sim, eles não
querem mais ter receio de trazer a senhora para a casa deles, eles não têm mais nenhum receio de levá-la para as suas casas, como João levou. Obrigado, Nossa Senhora, porque as pessoas estão chamando e trazendo a senhora para as suas casas. A senhora está entrando em muitas casas e tomando posse para ser dona da casa deles, e eu tenho certeza, grandes e maravilhosas mudanças acontecerão na vida, na casa e nas famílias desses teus filhos. Muito obrigado, Senhora, porque a Senhora mesma está aceitando essa consagração e esse chamado. Muito obrigado porque a Senhora agora é dona de muitíssimos lares por esse Brasil afora, e a Senhora o será cada vez mais. Nós queremos, Nossa Senhora, que a Senhora viva e reine em todos os lares do Brasil. Amém. Para a salvação do Brasil. Amém. Para o resgate do povo brasileiro. Amém. Pode aplaudir e vamos cantar. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. Ó minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço fielmente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Um gesto. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo e a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Propriedade vossa. Vocês cantando com gesto, consagro a vós os meus olhos. Consagro. Com força. Incomparável Mãe, Guardai-me, defendei-me. coisa e propriedade vossa. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.